Olá pessoal, hoje então nós vamos ver uma videoaula sobre o conjunto dos números inteiros. Bom, o conjunto dos números inteiros, historicamente, ele nasceu da necessidade de se registrar números negativos, né? De se registrar temperaturas abaixo de zero, de se registrar dívidas principalmente, né? Ele está muito pautado nisso. E o conjunto dos números inteiros, ele é constituído pelo conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos que nós conhecemos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito, mais o conjunto dos números negativos, então, né? E esse conjunto dos números inteiros, ele é conhecido por este símbolo aqui, enquanto o conjunto dos números naturais é conhecido por esta letra aqui, N de natural, né? O conjunto dos números inteiros, então, ele vai vir ser representado pelo Z, né? Que é de Zul, que é em alemão, que significa número. Então, geometricamente, os números inteiros, eles são representados, podem ser representados através de uma reta numérica, tá? Dentro da construção desta reta numérica, nós temos que ter consciência que nós temos a origem, que é o zero. Todos os números para a sua direita são os números positivos, tá? Um número, entre um número e outro, sempre tem que ter a mesma distância. Então, nós temos aqui, depois do zero, o número 1, número 2, número 3, e assim sucessivamente até o infinito. Tá? O conjunto dos números inteiros, ele não tem começo, né? Ele é infinito para a esquerda e ele não tem fim, ele é infinito também para a direita. E aqui, à esquerda do zero, nós temos então o conjunto dos números negativos. Tá? Então, logo, imediatamente após o zero, nós vamos ter o menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Como que eu sei qual número é maior? Então, se eu for fazer uma comparação entre dois números inteiros, como é que eu vou saber qual é o maior deles? Bom, o maior número sempre vai estar à direita. Então, por exemplo, se eu for comparar o número menos 3 com o número 0, quem vai ser maior? Maior vai ser o que está mais à direita. Quem está mais à direita? O 0. Então, quer dizer que o 0 ele é maior que o menos 3. Então, quanto mais à direita um número está, maior ele é. Quanto mais à esquerda este número está, menor ele é. Tá? Então, vamos fazer uma outra comparação. Se nós formos comparar, então, o número menos 1 com menos 7. Quem é o maior número aqui neste caso? Quem está mais perto do zero, né? Quanto mais à direita, maior é o número. Então, neste caso, quem vai ser maior vai ser o menos 1, né? Há sempre um engano nessa questão, porque dentro dos números positivos, né? Quanto maior o número, mais distante do zero ele está, ou seja, mais à direita, né? A mesma ideia. Só que quando nós vamos identificar números negativos, nós temos a tendência a achar que este aqui, por exemplo, é maior que este. Mas nós sabemos que quanto mais perto do zero um número negativo está, maior ele é. Ou seja, quanto mais para a direita ele está, maior ele é. Tá? Outra coisa que nós vamos ver é a questão do módulo. O que é um módulo de um número inteiro? O módulo de um número inteiro é, por exemplo, a distância deste número até o zero. Então, por exemplo, uma temperatura está a 7 graus Celsius abaixo de zero. Né? Eu vou escrever essa temperatura, menos 7 graus Celsius. Né?
Ou seja, ela está 7 graus Celsius abaixo de zero. O que que significa? Por que que aqui está positivo e aqui está negativo, né? Porque aqui eu estou falando do módulo do número, ou seja, a distância deste número até o zero. Então, qual é a distância do menos 7 até o zero? São 7. Então, por isso que a gente pode escrever 7 graus Celsius abaixo de zero. E no momento que eu vou registrar, eu tenho que colocar o sinal de menos na frente, né? Simbolizando que ele está abaixo do número zero, tá? Então, outro exemplo. Nós temos o módulo de menos 3. Sempre quando eu quiser saber o módulo, eu coloco o meu número, então, entre duas barrinhas, tá? Então, qual é o módulo de menos 3? Ou seja, a distância do menos 3 até o zero. Aqui nós podemos ver a distância do menos 3 até o zero. Então, nós temos uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, quer dizer que o módulo de menos 3 é 3. Tá? Mesma coisa, o módulo de mais 6. Qual é o módulo de mais 6? Então, aqui está perguntando o quê? A distância do mais 6 até o zero. Qual é a distância do mais 6 até o zero? São 6 unidades. Então, o módulo de mais 6 vai ser 6. Outro conceito também que nós vamos trabalhar é a questão do oposto. O que é um número oposto? Tá? Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o oposto de mais 4. Qual é o oposto de mais 4? Bom, o oposto de mais 4 é um número negativo que tem a mesma distância, o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância até o zero que este. Então, qual é o número que tem a mesma distância do zero até ele, sendo negativo? Então, o oposto de mais 4 é menos 4. Então, a distância do menos 4 até o zero e a distância do 4 até o zero é a mesma. Então, a gente diz que eles são números opostos ou simétricos, né? Se a gente for retomar aqui, ó, um pouquinho. O número 1, qual é a distância do zero até o menos 1 aqui? É uma unidade, né? Qual é a distância do zero até o mais 1? Né? O mais 1 aqui. Qual é a distância do zero até o mais 1? Também é uma unidade. Então, quer dizer que o número menos 1 e o número mais 1, eles são opostos. São números opostos, tá? Então, o oposto de um número sempre é, a gente pode dizer que é sempre ele mesmo, né? Porém, com um sinal contrário. Então, vamos supor, qual é o oposto de menos 14? O oposto de menos 14 é o mesmo número com um sinal diferente. Então, o oposto de menos 14 é mais 14. Tá? Então, gente, basicamente a introdução de números inteiros é isso. Vamos ficando por aqui. Até um outro momento.